é aquilo que Ele tem para nós. Mas nessa noite, nós possamos ver, lá no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Né? Nós vamos pedir para a igreja acompanhar junto conosco, né? Porque às vezes nós vendo no nosso dia a dia, irmãos, nós vemos assim, nós não somos, graças a Deus que nós vemos assim, né? Nós não somos diferentes de ninguém, não somos melhores do que ninguém. Irmãos, nós não somos diferentes de ninguém, não somos melhores do que ninguém, jamais. Mas uma coisa nós temos que saber, né? Que na nossa carne, ela pode ser igual, mas nós que cremos na preciosidade, promessa de Deus em Cristo Jesus. Então, isso que faz a diferença é nós crermos naquele que nos enviou. Então, nessa noite, o que está firmado em nós é o poder da palavra que habita em nós. Amém? Então, quer dizer, nós devemos entender que a palavra de Deus habita em você, a palavra de Deus habita na tua casa. Então, nós somos mais do que vencedores. É isso que nós precisamos, né, de entender. Porque senão, irmãos, muitas vezes nós estamos dizendo assim, tristes, né? Estamos falando assim, nós não somos, não. Nós podemos ser fracos na carne, mas poderosos em Deus. Amém? Porque em Deus nós podemos todas as coisas nesta noite. Né? Como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, quer dizer, o que às vezes não temos assim, essa separação, né? E às vezes nós ficamos em meio, como se diz assim, um fogo cruzado, e pensando que Deus esqueceu de nós, que nós servimos o Senhor, que nós fazemos as coisas, e que Deus parece que não está, mas nessa noite Deus diz, eu estou contigo, amém? Eu não estou da forma que você quer, mas é da forma que Deus quer na nossa vida, né? Às vezes nós queremos algo, mas Deus quer outro. Né? Por isso que Paulo disse em Filipenses, aquilo que para os meus inimigos pensam que é derrota, para mim é a vitória, porque é o que faz me aproximar do Senhor. Né? Aquilo que às vezes os nossos inimigos, nosso adversário pensa para nós que é derrota, não é derrota. É o que Deus faz com que nós aproximamos dele. É o caminho, é a direção que Deus tem para que nós possamos servir a Ele. Só que as pessoas não entendem. E aí elas querem complicar a sua vida, querem complicar a nossa vida. Mas nessa noite confia no Senhor, né? E que o Senhor vai estabelecer todos os desígnios no teu coração, né? Então é a maneira que nós temos. Então Pedro, ele fala aqui algo maravilhoso para nós. Né? Se nós pudéssemos ler todas essas epístolas, né, de Pedro, tanto o Pedro I, o Pedro II, né, que é algo maravilhoso para a vida do crente. Irmãos, e ele fala aqui para nós algo que a gente tem que alegrar o nosso coração, que ele diz assim, olha, bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, só aqui ele já fala assim, que a misericórdia do Senhor nos regenerou. Olha só, o que o irmão João era, o que o pastor Raimundo era, o que o pastor era, o que nós éramos ontem, Deus já está regenerando. Estão nos regenerando, né? Que segundo, irmãos, o que é a misericórdia? A misericórdia, né, a sua grande misericórdia, né, nos regenerou de novo para uma vida, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Porque os estudos da palavra falam assim que a nossa esperança foi que Jesus pagou aquele sacrifício, foi que ele fez tudo aquilo e ao terceiro dia ele ressuscitou, como prova de que nós também ressuscitaremos no dia do Senhor, né? Então essa é a nossa diferença nesta noite. Né? Às vezes nós vemos assim, falando, não, mas nós também, pela circunstância, né, nós vemos às vezes como a pastora Sandra sempre fala, né, de Asaf, né? Depois nós vamos dar o exemplo de Asaf. Asaf, ele chegou um dia que ele falou assim, o que me adianta eu servir o Senhor? O que me adianta? Irmãos, Asaf, ele era um levita, era um maestro que ministrava o louvor naqueles dias no templo.
Porque, irmãos, em todo o tempo, né, como nós sempre falamos, que a Bíblia nos ensina que teve nós estamos vivendo a sexta dispensação, a sexta, né, mas tiveram outras 5. E cada uma é um tempo, e dispensação significa tempo ou período ou época em que Deus prova o seu povo, né? Então, quando nós estamos na dispensação da graça, nós vemos o quê? Que Deus abundou essa graça para gerar em nós. Mas em todo o tempo, nessas outras dispensações, a graça de Deus também manifestava sobre a vida do homem. Todo o tempo, irmãos, a graça manifesta, né? Em todas elas, você vê que Deus manifestou a sua graça, para que pudéssemos chegar até aqui, né? E Pedro fala assim, olha, para que uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos, o que Deus está falando assim? Ó? Que nós somos guardados pelo poder de Deus, amém? Então nessa noite a palavra de Deus fala assim, ó, que somos guardados pelo poder de Deus, somos guardados pelo poder de Deus, somos guardados, né? Somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Se nós tivermos fé, o Senhor vai nos guardar. Mas se nós negarmos a nossa fé, Ele não tem compromisso, né? Porque ele disse assim, né? Todos aqueles que professarem a fé, né? Porque a Bíblia fala assim, se nós permanecemos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, né? Então Ele vai permanecer fiel. Mas Ele disse assim, olha, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar nos últimos tempos. Então, irmãos, nós somos pessoas escolhidas nessa noite para que nos últimos tempos Deus possa usar você, para que possa provar que assim como Noé naqueles dias, Deus possa também nos sustentar na sua presença, para que nós possamos contemplar a salvação do Senhor. É algo maravilhoso, né? Algo maravilhoso para nossas vidas, né? E ele diz assim, ó, revelado nos últimos tempos. E nisto exaltai-vos. Uma coisa que esse versículo 6 fala aqui, ó, que nós precisamos ter um amadurecimento, um crescimento. Porque ele fala assim, ó, nisto exaltai-vos, embora no presente por breve tempo, se necessário, né? Se necessário, estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ele está dizendo que é para nós alegrar o nosso coração. Mas ele está dizendo aqui também que muitas vezes nós vamos nos entristecer. Entenderam? Porque às vezes, o que eu sempre falo? A gente é difícil nós ser flexível. Às vezes nós somos, né? Não tem flexibilidade. E nós precisamos ter a flexibilidade. Porque às vezes nós podemos estar alegres, mas às vezes nós nos entristece. Por quê? Porque nós vamos dizendo assim, né? Ele diz para nós que sejais contristados por várias provações. Mas ele diz que esse contristamento que às vezes nós temos, olha o que ele diz no versículo 7, né? Para que a prova da vossa fé, quer dizer, ele diz assim, olha, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, porque Deus quer confirmar a nossa fé, Ele quer confirmar a sua fé, né? Porque se uma vez, irmãos, que Deus confirma a nossa fé, muito mais precioso do que o ouro. Olha só, uma pessoa que a fé é confirmada vale mais do que o ouro.
né? Só que nós não quer isso. Nós não quer que nós sejamos entristeçados para que nós sejamos provados pelo Senhor, né? Mas a Bíblia diz: se nós entendermos o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, porque diz que ainda que o ouro tem muito valor, mas o ouro vai perecer e a tua fé vai permanecer para a vida eterna. Olha a diferença. Só que às vezes nós estamos deixando passar isso. Passa na nossa mão, mas nós estamos deixando abrindo mão, né? Passa o valor da fé, valor da nossa salvação, e nós estamos abrindo mão, né? Mas nessa noite, irmãos, agarra a tua fé, agarra a tua, né, a tua convicção, porque ele disse assim: olha, mesmo apurado por fogo rundente, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exaltai-vos com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Né? Aí ele diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Irmãos, os caras estavam dizendo assim: quero viver no dia que nós estamos vivendo. Vocês estão entendendo isso? Eles almejavam viver essa dispensação que hoje nós temos o privilégio de viver, a presença de Deus pela graça. Irmãos, naquele dia, naquele tempo, eu sempre falei aqui, era duro, irmão. A coisa ali era olho por olho, olho por olho, né? E dente por dente. A coisa era séria. E nem só porque era séria, eles conseguiram se salvar. Mas eles esperavam hoje um tempo em que não seria assim, mas seria pelo Espírito, seria pela graça, seria pelo amor de Jesus. E assim ainda nós não estamos querendo, irmãos. Os homens almejavam porque era difícil. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés ficou com medo de Deus ali, que, né, quando a presença de Deus chegavam a ele, né, lá no monte, ele disse, até um animal que se chegava ao monte era apedrejado. Hoje, irmão, nós estamos vivendo uma dispensação, onde a graça de Deus não está cobrando nada de ninguém. Nós chegamos na presença do Senhor como nós estamos, mas assim mesmo nós rejeitamos uma vida com o Senhor. Nós rejeitamos, irmão, nós rejeitamos, mas Deus sempre deu ali a prova do amor, pela graça que nós vivemos com Ele, né? E muitas vezes nós estamos ainda perdendo esse entendimento, né, que Pedro fala aqui para nós, né? Que ele diz assim: que não havendo visto, mas a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exaltai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. E foi a este respeito que desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente a qual ocasião, ou qual a circunstância oportuna indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de anatema testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre a glória que os seguiam, né? Então, irmãos, né, a glória de Deus, o que? Elas estão nos seguindo, ela está, né, na presença do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz assim: olha, a eles foi revelado que não para si mesmo.
Irmãos, Deus, olha como Deus é. Deus falou assim: essa glória, essa graça vai ter, mas não é o tempo ainda, é o tempo nos fins dos tempos, onde eu vou revelar ao seu povo. E eles entenderam que não era para eles, mas que éramos para nós, amém? Porque ele tinha um propósito. Agora o problema não é que eles passaram, mas é o que nós estamos jogando fora. Só isso. Eles não tiveram o privilégio, eles não tiveram a oportunidade, mas nós temos nesta noite o privilégio e a oportunidade da graça. O mundo tem, irmãos. Todo mundo tem essa oportunidade. Só que nós rejeitamos, né? Nós o rejeitamos. Mas ele diz assim, né? A eles foi revelado que não para si mesmo. Olha só, você sabe aquela pessoa que a gente fala assim, Deus deu para eles algo, mas eles não podiam desfrutar, porque esperava nós, o tempo hoje. E eles entenderam, né? Eles entenderam que eles precisavam viver aquela época daquele jeito, para que nós pudéssemos ser alcançados nesta noite, como eu e você foi alcançado, né? Na palavra do Senhor, né? E foram, para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam e prescutam. Irmãos, os anjos têm vontade de fazer aquilo que nós poderíamos fazer, mas nós não fazemos, porque nós o rejeitamos e recusamos em fazer. Nós rejeita e recusa em fazer, né? Mas a palavra do Senhor diz para nós, né, que Deus quer que nós sejamos um evangelista, quer que nós sejamos um pastor. Deus quer que você seja, né, o verdadeiro. Deus quer, irmãos, é a vontade de Deus nessa noite, que nós sejamos algo precioso, e tudo Ele coopera para que nós sejamos o melhor para Ele. Tudo coopera. E Deus quer que cada um de nós sejamos. Deus quer que cada um de nós sejamos, mas nós estamos sempre recusando. Mas ele disse assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância, né? O que a palavra do Senhor fala? Que nós às vezes estamos na igreja, estamos buscando a presença do Senhor, mas o nosso desejo está de voltar ao que nós éramos ontem. Não, vamos viver uma nova vida hoje, avançar para frente. Não deixe as coisas do passado, não deixa as coisas de antigamente, irmão. A partir de hoje, deixa o seu passado e avança para as que estão da frente, como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão para frente, a proposta, a carreira, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus nesta noite, olhe para Jesus. A igreja vai ter que olhar para Jesus. A igreja vai olhar para Jesus, esquecendo das coisas que ficam para trás. Cada dia é algo novo. Cada dia é algo novo, irmãos, né? É algo novo, porque ele disse assim: olha, não olha para as paixões que tinha anteriormente, da vossa ignorância. Deus está falando assim: aquilo ali é a tua ignorância. Hoje você não conhecia, mas hoje você conhece. Então não ande mais, né, por aquilo que você não entendia, mas por isso que tem a palavra de Deus para esclarecer para nós todos os dias algo novo, a regeneração das nossas almas. Por isso que é necessário nós ouvir a palavra, para sair daqui hoje fortalecido no Senhor, né? Ele disse: como filho da obediência, né?
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Tudo, irmãos, que nós vamos fazer, temos que estar na santificação do Senhor, porque Ele é santo, aquele que nos chamou, né? Aquele que nos chamou, aquele que te chamou, né? Porque Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque ele disse assim: olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fúteis procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o conhecimento com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Irmãos, desde o dia que Adão pecou, Deus já estava provendo Jesus Cristo para nós. Já estava provendo Jesus Cristo para você. Já estava provendo Jesus Cristo para a tua casa, provendo Jesus Cristo para a família, provendo Jesus Cristo para o mundo. Irmão, o Jesus Cristo já está provido para o mundo. Levanta a tua cabeça nesta noite e diz: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, o sangue de Jesus tem poder sobre a igreja, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, e nós estamos guardados nesta noite pelo sangue de Jesus. Não vamos nos intimidar. Não se intimida. Não abaixa a guarda. Mas levanta as tuas mãos santas, em oração, jejum, consagração, né? E parte para cima. Pula a cerca, vai atrás. Não baixa a guarda. Porque nós somos comprados com o sangue do Senhor. Nós fomos comprados, a tua casa foi comprada. Não abaixa a guarda, irmão. Por quê? Porque às vezes o que nós olhamos assim? Que ele fala assim, que às vezes nós ficamos tristes, somos entristecidos, mas é necessário. Não é que Deus é ruim. Nós estávamos falando aquele dia que quando Deus tratava com o povo, e às vezes a dificuldade que Deus nos coloca, faz com que nós aproximamos mais de Deus. Porque a Bíblia ensina assim, que em todas as ocasiões, o povo se apostatou da fé. Né? E aqui fala, Pedro aqui fala, se nós pudéssemos esse tempo aqui, ele vai falar todas essas coisas para nós, que irmão, o problema que nós precisamos entender é que as pessoas não chegam falando de um outro evangelho, mas ele chega falando do mesmo evangelho, colocando um caminho para a gente recusar o verdadeiro e ficar com o deles, entenderam? E quando você percebe, você já está com eles e o que você sabia ficou para trás. Mas nessa noite não. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida e você vai ficar com a verdade. Vocês entenderam? Porque às vezes o inimigo faz assim, ele vai acompanhando com você, ó. Aí ele vai carregando até teu fardo. Ele vai ficando leve. Mas daqui a pouco você entrega tudo para ele e afasta. Mas só que você está afastando da verdade. E nós não podemos andar nesse caminho. Nós temos que andar no caminho da verdade. Porque o sangue de Jesus está sobre nós. O sangue de Jesus está sobre a igreja. Nós não podemos abaixar a guarda, né? De forma nenhuma, né? E a Bíblia fala, né? Por isso insistir no vosso entendimento. Sede sóbrio. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, e não vos amolestei, quer dizer, não fica preocupado com as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, seja santo, segundo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo porque sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, e portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi
que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado vossos fúteis procedimentos dos vossos pais que legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mácula, sem defeito, o sangue do Senhor, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Aquele que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Só isso. Vamos ter fé, vamos ter esperança no Senhor, vamos ter algo, né, na presença do Senhor, né? E ele diz assim, olha, o 22, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mas não está escrito lá que Jesus falou assim, passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Não vai passar. Irmãos, então sabe o que às vezes nós ficamos constrangidos com a palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus está falando para nós nessa noite? Não vamos nos constranger com a palavra do Senhor. Não vamos recusar a palavra de Deus. Não vamos recuar a palavra de Deus. Pelo contrário, que Deus coloque a espada de fogo na nossa boca para que nós possamos pregar a sua palavra. Porque a palavra de Deus não vai ficar vazia, irmãos. A palavra de Deus não vai voltar vazia. A palavra de Deus não vai passar, né? Aí ele diz para nós, tudo aqui que nós vamos ver, né? Avalam 2, né? 2 Pedro 2, 9, ele diz assim, porém, ele diz assim, olha, o 6 diz assim, por isso essas escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes, é preciosamente, mas para descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra. Quem tropeça na palavra, irmãos, esse vai ser esmiuçado. Sendo desobediente para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes era povo, mas agora sois povo de Deus, amém? Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia de Deus. Amém? Nós não tínhamos alcançado a misericórdia. Irmãos, e às vezes tem dia que nós ficamos tristes por isso, triste por aquilo outro. Não, mas nessa noite vamos alegrar, porque a misericórdia de Deus nos achou nesta noite. A misericórdia de Deus, irmãos, está conosco. A graça de Deus está contigo. A graça do Senhor está nas nossas vidas. Né? E a palavra do Senhor diz para nós, vamos lá. 19. O 20 aqui, Pois que a glória há, se pecando, sendo esbofeteado, por isso suportai-vos com paciência, e sede, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligido, e suportais com paciência. Isto é grato a Deus, porquanto para isto foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Aí ele diz assim, deixando o exemplo para os seguirdes os seus passos.
né? Então, irmãos, quer dizer, nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós temos que seguir os passos de Jesus, né? E ele disse assim, olha, portanto, para isso foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado e nem dolo algum achou em sua boca. Pois quando ele, o trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava aquele que julga retamente. Né? Olha que coisa. Você vê como é que a gente, às vezes, a gente vai vendo a palavra. Quando chegaram lá para prender Jesus, o que Pedro fez? Sacou da espada e cortou a orelha de Malco. Isso é o homem. Isso é eu. Isso é você. O que Jesus fez? Pegou a orelha de Malco, colou a orelha de Malco. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, é um acontecimento natural. Mas seria assim. Ele seria julgado se Jesus não... Ele foi necessariamente ele fazer aquele milagre, porque senão o que ele ia ser acusado? Dos discípulos dele ter padecido uma pessoa através do sangue, derramado sangue. Então, quer dizer, ele seria acusado que estaria sendo injusto por ele ter derramado o sangue de alguém. E Jesus falou, não vim para derramar sangue de ninguém, né? Eu vim para que eles tenham vida e vida com abundância, né? E às vezes nós, irmãos, queremos agir com as nossas próprias mãos, mas o próprio Jesus, ele teve a oportunidade, porque quando chegaram para prender ele, ele falou assim, ó, por acaso eu não rogaria ao Pai e ele me enviaria uma legião de anjos contra esses que estão tentando me pegar? Mas o que ele falava? Eu estou na vontade do Pai, eu estou no propósito do Pai. Né? Irmão, nós também estamos essa noite com o propósito de Deus, o propósito do Pai. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque você já é algo especial na vida dele. O Senhor já te chamou para algo especial, né? Deus nos chamou para algo especial. Por quê? Porque Ele nos deixou exemplo, né? Para nós, para que nós também fôssemos, né? Chamado para isso. E Ele disse assim, olha, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca, pois quando o trajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaça, mas entregava aquele que julga retamente. E ele diz, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos nos pecados, vivamos para a justiça, por meio da sua chaga, nós fomos sarados. Porque estávamos desgarrados como ovelha, mas agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo das vossas almas, Jesus. Irmãos, e aqui fala aqui, que a conversão que Jesus está falando aqui, que Pedro falou, a conversão significa o fim, quando uma pessoa é convertida, significa o fim de tudo que é fútil e que vagueia, né? E entra na submissão ao bom pastor que reúne as ovelhas desgarradas ao rebanho de Deus, né? Então, quer dizer, o que é uma conversão? É quando nós largamos tudo que é fútil e entramos dentro da vontade de Cristo, para que Cristo nos torne um com Ele, para que nós sejamos um povo escolhido de Deus. Senão, nós não vamos a lugar nenhum. Então, a conversão significa, né, todas essas coisas, tá bom? Para que nós possamos ver algo maravilhoso, né? E a Bíblia diz aqui, olha, o versículo no capítulo 3, versículo 18. Ó, ele diz assim, olha, bom, se nós lêssemos tudo, né, a palavra, né, ele diz assim, olha, o 13, versículo 13, ora, quem é
que vos há de maltratar, se for zeloso do bem. Mas ainda que venha sofrer por causa da justiça, ele diz assim, olha, bem-aventurados sois, e não vos amedronteis, portanto, com uma só ameaça, nem fiqueis alarmado. Antes santificai a Cristo como Senhor os vossos corações, estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticar o mal. Vocês entenderam? É melhor nós sofrer, irmãos, por fazer o bem do que sofrer fazendo o mal. Então o mal não pode existir na sua vida nessa noite. O mal não pode, coisas ruins, não pode existir no nosso meio. Se nós sofrermos, nós vamos sofrer como bom soldado. E não por praticar o que é mal. Então as obras da prática do mal não devem ser nomeadas no nosso meio. Nada do que é ruim tem que estar no nosso meio. Mas vocês vão sofrer? Vamos sofrer? Podemos sofrer. Se for da vontade de Deus, nós vamos sofrer. Mas nós vamos sofrer como o bem que Deus tem posto em nós. Vamos sofrer como bons soldados. Vamos sofrer como pessoas do bem. Não vai evitar de sofrer, mas vamos evitar de sofrer, de acordo com a vontade do Senhor. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Será que nós queremos viver, irmãos, isto? Morto na carne, mas vivo no Espírito. Vivo no Espírito, vivo na confiança, vivo na fé. Como Paulo falou, que muitas vezes nós, olhando o nosso exterior, se corrompem de dia em dia. Mas a Bíblia diz que o nosso exterior se renova de dia em dia. O nosso exterior, espírito exterior, se renova de dia em dia. Porque a Bíblia diz que nem carne nem sangue é do reino de Deus, mas sim o espiritual. Então, irmãos, nessa noite nós temos que olhar para o espiritual, dar o lado ao espiritual, porque ele vai fazer com que nós estejamos fortalecidos. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, o qual agora figura o batismo. Amanhã nós vamos ter um pouco sobre o batismo. Esse versículo aqui é importante. No qual figurado o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Irmãos, eu não sei se os irmãos têm essa facilidade, mas eu tenho essa dificuldade de entender isso. Porque eu vivo na carne e vivo no Espírito. Então nós temos, eu acho que essa é a maior dificuldade, que nós vivemos na carne, precisamos da carne, precisamos do trabalho, precisamos de tudo, mas também somos espirituais. Mas aqui que ele fala assim, que o batismo, ele não vai, separar o nosso pecado da carne, mas ele vai limpar a nossa consciência. Por quê?
Porque a partir do momento em que nós confessamos a Cristo, a partir do momento em que nós nos batizamos, nós também temos que tornar outra criatura, irmão. Não seja bobo também, porque você pensa que batismo vai te dar banho e vai tirar o seu pecado. Não. Aqui que a Bíblia está falando assim, o batismo é para uma confissão diante do Senhor, para que você agora não está vivendo. Isso não está dizendo que às vezes nós não pecamos, né? Nós continuamos, porque ele fala assim, nós na carne nós vamos continuar pecando, mas que agora nós estamos sendo todos os dias regenerados pela palavra de Deus, e todos os dias nós vamos esforçar para ser melhor, todos os dias nós vamos esforçar para ser santo, todo dia nós vamos esforçar para agora a nossa mente lembrar do que nós éramos antes do batismo, e agora sermos batizados. Porque senão, irmãos, as pessoas pensam que está batizado, está salvo. Não é assim. O batismo é para a regeneração da nossa consciência. Né? Que nós antes nos praticávamos o pecado. Então isso significa que nós pecamos todos os dias? Pecamos. Mas todos os dias nós temos que nos chegar na presença do Senhor, né? E dia após dia, e dizer que o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Que o sangue de Jesus tem poder. Que o sangue de Jesus nos purifica. Né? Fala assim que o batismo, figurando o batismo para a vossa salvação, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo, o qual depois de ir ao céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Amém? Então, irmãos, todo anjo, tudo está subordinado ao poder de Jesus nesta noite. Tudo está subordinado ao seu poder. Né? Tudo, todas as coisas está subordinado ao poder de Cristo. Por isso que Paulo fala assim, que nele está todo o conhecimento, nele está toda a sublimidade de Deus, nele está toda a virtude de Deus, em Cristo está toda a sabedoria. Irmãos, em Cristo está toda a sabedoria, no qual eles queriam estar naqueles dias, mas ele foi revelado para nós hoje. Nós vemos, como é que nós vamos ver um pouco? Quando Cristo, ele estava lá com aquele povo no deserto, mas ele não podia manifestar. Nem Moisés percebeu, porque ele estava como uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, todos os dias por 40 anos, todos os dias e toda noite ele estava lá. E ele também era aquela rocha que cedia a água. Só que ele não era manifesto, ele não podia, ele estava no oculto. Mas a Bíblia diz que ele ficou no oculto naquele dia, mas para que hoje nós pudéssemos ser revelado a mim e a você. Só que nós pega isso, irmãos, e amassa e joga fora. Não, vamos valorizar aquilo que Cristo tem para a igreja, aquilo que Cristo tem para você, né? Aquilo que Cristo tem para nós, né? E ele fala aqui no qual, figurando, né? E depois de ir para o céu testificou, ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós, mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, e tendo andado em dissoluções, concupiscência, borrachices, né? Borracheiras, embriaguez, né? Orgias, bebedice, e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo, exceto a devassidão, os quais hão de prestar conta àqueles que competem para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o Evangelho
pregado também aos mortos, para que o mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então, nós temos que ter essa separação, que agora nós somos espirituais e que nós temos que viver agora em espírito. Né? Aí diz o 7, o fim dessas coisas está próximo. Sede, portanto, criterioso, sóbrio, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso. Irmãos, esforça para você ter amor intenso um para os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. O amor cobre multidão de pecado, irmãos. Às vezes tem umas coisas, né? Às vezes você fala assim, mas eu estou amando fulano. Você não está fazendo bem só para ele. Você está fazendo bem para você mesmo. Só que você recusa de fazer o bem, porque você tem que amar alguém que você não goste. E você está cerrando, impedindo da bênção chegar na sua vida. Está impedindo, Deus tem muito mais para abençoar nós, tem muito mais para dar. Mas o céu fica cerrado, as portas ficam de bronze. Não chega. Porque está dependendo de nós amar o nosso irmão. Entendeu? Porque ele está falando assim, né? Aí ele diz assim, porque essa pessoa vai ter, né? O amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforma de Deus. E se algum falar de acordo com os oráculos de Deus, e se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja glorificado. Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O versículo 12 fala assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Aí, irmãos, é uma coisa que a Bíblia ensina que nós não entendemos. Que no meio da dificuldade, no meio do fogo, no meio da luta, no meio da coisa, ele diz assim, pelo contrário, alegrar. Eu não entendo, sinceridade eu não entendo. É para você alegrar. Para você ficar alegre. Né? Para você ficar alegre, Alegrai-vos na medida que sois coparticipante de Cristo e do sofrimento de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exaltando. Né? Olha só que coisa maravilhosa. Acho que, se não me engano, é Timóteo que fala assim que o mundo se alegra, que a alegria do mundo ela produz uma tristeza depois, que todo o tempo alegre daquela pessoa ela esquece pela dificuldade que ela está passando. Mas a Bíblia ensina que do crente não, que ele entristece agora. Ele entristece, fica triste, fica chateado, fica triste, fica chateado, fica triste, chateado. Mas quando a alegria chega, ele nunca mais vai lembrar dos dias tristes, porque a alegria do Senhor vai ser permanente no seu coração. E ao contrário do mundo, irmãos, o mundo está alegre, está festejando, está alegre, está festejando, está alegre, está festejando, e você está dizendo, meu Deus, a luta está grande, a coisa está cerrada, mas a Bíblia diz que é para você se alegrar nessa noite, porque você é coparticipante do sofrimento de Cristo, para que quando Cristo vir, você possa ressurgir com Ele em alegria. Né? Mas só que nós não queremos. Né? Nós só quer viver a nós mesmos, né? E aí ele diz para nós, se pelo nome
de Cristo sois injuriado, bem-aventurados sois, porque repousa sobre vós o Espírito da glória de Deus. O 15, eu estou lendo nessa tradução aqui que eu gosto muito dela, e às vezes essa tradução ela tem algo que, mas vamos lá. Mas ele diz assim, o 15, não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou quem intromete em negócio do outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque, irmãos, olha só aqui que fala o 17. O que está escrito aí no 17? Cadê? Qual tradução que está aí? Porque o julgamento começa primeiro dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus, Deus quer colocar ordem, irmão. Dentro da casa de Deus, começa a se colocar na posição. Porque é aí que Deus vai te usar. Tá vendo? É onde Deus vai nos usar. É quando Deus começa a julgar. Quando Deus começa a pôr a posição, ó. Porque é começar dentro da casa de Deus, ó. Porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Não sei se a Bíblia de vocês está escrito isso. E está escrito 18 também? O que está escrito 18? Precisava do microfone, senão não sai lá. Ô Wesley, vê o microfone lá, porque senão não sai lá. Às vezes as pessoas que estão assistindo lá não conseguem ouvir o que nós estamos vendo aqui, a glória. O que nós estamos sentindo aqui, a glória. O que nós estamos, manifesta a presença do Senhor. O 17, o 18. Que ele fala que é com... Glória a Deus. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O 18. Portanto, 19. Não, o 18 aqui, ó. Se é, essa tradução está assim, ó. Se é com dificuldade que o justo é salvo. Então, irmãos, será que vocês entenderam? É moleza, pastor Romildo? Amém. Mas a Bíblia está falando que é moleza? Ela está falando que é com dificuldade, irmão. Que Bíblia que você está lendo na tua casa? Porque essa aqui está falando, ó, é com dificuldade que nós é salvo. É com luta que nós é salvo. É com renúncia que nós é salvo. É amando alguém que nos está ferindo, alguém que está nos deixando, mas nós precisamos amar porque Cristo nos deixou o exemplo para nós a seguir os seus passos. Não é? Deixou o exemplo para nós, para que nós sejamos ser salvos. Agora estão apresentando tanta facilidade para o caminho do céu. Estamos pregando tanta facilidade. Aqui tem, ó, eu até gostaria de ler isso aqui, ó. Depois a gente vai ler isso aqui, ó, que a Bíblia fala sobre isso aqui, ó. Eu gostaria de ler, Mas ele disse assim, olha, o 17, que ele diz, que o 17 que a pastora estava lendo, e qual que você estava lendo aí? O 18, Nessa tradução tá. Porque a ocasião é chamada, porque o 18 diz, se é com dificuldade que o justo é salvo. Onde vai compadecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isto também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Quando nós praticamos bem, irmãos, isso aqui está dizendo que o tempo da graça nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras, é diferente. Nós não somos salvos pelas obras, porque é a graça,
Mas nós somos salvos para fazer boas obras. E quem é salvo, ele tem que praticar boas obras. Quem é salvo, ele tem que mudar, tem que converter. Senão não vai chegar a lugar nenhum. Porque, o capítulo 1, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, uma coisa aqui que acaba com nós. Ele diz assim, visto que pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, nos tem sido doada todas as coisas, tudo que nós precisar, tudo que você precisar, todas as coisas que conduzem à vida. Então, tudo, irmãos, que nós precisarmos, Cristo está pronto para te dar. Ninguém vai dizer uma coisa assim, eu não tive. Não, porque Deus doou todas as coisas para nós. Tudo que nós precisamos, tudo que a igreja precisa, tudo, irmãos, que for necessário, a Bíblia diz que Deus já nos deu. Porque visto que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida. Aí ele disse assim, olha, se você quiser ser uma pessoa piedosa, e a piedade pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Ao 4 de novo. Pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando da corrupção que há no mundo. Irmãos, o que isso significa? Que nós temos que andar pela promessa de Deus nessa noite. Deus já doou as promessas. Ele doou as promessas para mim, doou as promessas para você, só que nós ficamos presos em coisinhas e não olhamos para as promessas que tem para a nossa vida. Né? Então ele fala aqui que ele já tem sido, doado todas essas promessas para nós. Está tudo doado. E o que isso significa para nós? Que como nós estamos com aquele povo no deserto. Deus tinha uma promessa da terra prometida, mas porque estava demorando, porque estava acontecendo aquilo, começaram a murmurar, começaram a reclamar, a mesma coisa. Mas Deus falou assim, vocês vão entrar na terra prometida. Irmãos, é a mesma coisa, Deus já nos deu a vitória. Então pare de murmurar, pare de reclamar e comece a viver as promessas de Deus nesta noite. Faça que nem Jeremias falou em Lamentações. Quando Jeremias estava no estado lá, acabado, ele falou assim, olha, eu quero trazer à memória somente aquilo. Viva, irmãos, em memória daquilo que te dá esperança. Lamentações 3:3. Mais ou menos, eu esqueço, Mas acho que é Lamentações 3:4, 3, não sei. Quero trazer à memória só o que me dá esperança. Porque ele estava numa situação que ele falava assim, eu estou preso, eu estou acabado, eu estou moído, eu estou detonado, não tem, se olhar para ele, não tinha nada, irmãos. Ele estava dentro do calabouço, estava dentro do barro, estava dentro lá, e ele falava assim, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, eu não sei se amanhã eu estou vivo, mas ele cria na promessa de Deus e dizia, eu quero trazer à minha memória só o que me dá esperança. Né? 3:21, vixe, estou bem atrasado, hein? 7 vezes. 3 vezes 7, 21. 3:21? 3:20, Lamentações, Alex. 3:21. Jeremias falou, quero trazer à memória só o que me dá esperança, irmão. Só nas promessas. É a mesma coisa que aquele povo que estava no deserto. Aquele povo que estava no deserto, eles tinham que viver na esperança de Deus. Porque eles estavam passando por aquilo, mas Deus tinha uma promessa para eles, amém? É a mesma coisa nós hoje, nós podemos ser peregrinos, nós podemos passar o que for, mas nós temos uma promessa de novo céu, de nova terra, uma promessa, irmãos, que Deus deu Jesus Cristo por você, uma promessa que Deus está com a tua casa, uma promessa que Deus está com a tua vida, uma promessa que Deus está conosco, que Deus está com a igreja, que a igreja alegra nessa noite, porque a promessa de Deus está na igreja, e nós
nós não estamos confiando naquilo que os homens dizem, mas estamos confiando na promessa. Vamos fazer 31 anos confiando na promessa. Confiando na promessa do que Deus prometeu. Aí depois, para a gente encerrar aqui, que a gente depois pode orar, Jeremias 31, quem é que vai ler aí? Não, Lamentações. Esperarei. Pega o microfone aí, filha, por favor. Filha linda, puxou a mãe. Né? Irmão, ó, vocês estão aprendendo hoje assim, como o pastor Raimundo, né, que prega, missionário nacional, lê algumas traduções diferentes. Entendeu? Porque algumas traduções vai te dar mais ênfase para você trazer a palavra, né? Então por isso que é bom a gente sempre procurar algumas traduções, ter mais de uma, duas traduções, né? Às vezes a gente tem a linguagem de hoje, mas às vezes a linguagem de hoje é para você, às vezes, para um evangelismo, para algo, né, diferente. E às vezes nós que estamos aqui, nós precisamos de coisa grossa, né? Precisamos de feijoada, como diz a Ana Paula, né? Precisamos de coisas fortes, como disse o pastor William, tirar uma madeira, né? Tirar uma madeira, como Isaac estava, né? Quando Abraão desmamou Isaac, aí diz que ele fez um banquete, convidou todo mundo, diz: ó, Isaac, até hoje você mamou, agora aqui, ó, essa mesa é sua, é coisa forte, amém? Porque agora você tem que ser homem, né? Não pode viver mais de leitinho, nós tem que ser homem, irmão, né? E larga os leitinhos para depois, né? O leitinho você chora nos pés de Jesus na cruz. Vamos ler, quem que vai ler a tradução aí? 3:21, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque, irmãos, nós ficamos às vezes na memória coisa que não te dá dando esperança, né? Mas traga na sua vida as coisas que te traz esperança, né? As coisas que te traz vida, né? Essa tradução está dizendo assim, não sei se está igual, Ifia, compara com o pai, dizendo assim, ó, quero trazer à memória o que pode dar esperança. O que pode dar. Irmãos, o que você está pondo na sua memória? Põe isso. Hã? Pega o microfone, pastor, para a gente comparar essas... Né? Porque às vezes, irmãos, nós temos que entender algo também. Se nós estamos aqui, as pessoas que estão assistindo, se não tiver no microfone, não sai, tá? Porque ele está conectado à mesa e só sai o som da mesa. Não sai nem pode bater, aqui pode bater palma, pode glorificar, que não vai sair lá, né? Só se pegar pelo microfone, tá bom? Então por isso que pode gritar, pode pular, não vai sair lá. Agora, se falar no microfone, vai. Então por isso que às vezes quando alguém for fazer uma leitura, nós precisamos ter paciência, né, para que as pessoas lá também possam entender, porque senão vai ficar aquele espaço vago e as pessoas não estão entendendo nada, né? Mas vamos lá na tradução do pastor. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Amém? Quer dizer, ele quis trazer no coração dele aquilo que dá esperança. Aí o 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam-se cada manhã. Por isso, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busque. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em
silêncio. Né? Aí ele diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-te solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Põe a tua boca no pó, irmão, clama, dobra o seu joelho, né? Porque ainda talvez haja esperança, né? Deus está sempre pronto para nos dar a vitória, né? E você vê que Jeremias estava lá, e hoje nós estamos vendo aqui, né? Algo bom, né? Que Deus tem dado para nós. E aqui ele fala que tem dado todas as promessas, né? Tudo que nós precisamos, irmãos, Deus tem dado. Né? Tudo que você precisa, Deus tem dado. Tudo que você precisa está em Cristo, né? Tudo que você quer, Cristo tem, né? Tudo que você tem, né? Porque Deus está em nós. 2 Pedro 1,16. Aqui esse versículo aqui é de suma importância para nossas vidas. Por quê? Porque ele fala, como nós estávamos falando, a pessoa que vai buscando o Senhor, ele diz assim, ó, porque não vos devemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo, segundo fábulas enganosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunha oculares da sua majestade. Eu não sei quem estava me falando, se foi a Maria, que falou que... Quem é que estava pregando aqui? Que só um dos discípulos que não foram mártires. Quem foi? Hã? Não sei quem estava pregando aqui. Hã? Hã? João, ele foi levado à ilha de Pátima. Aí, mas missionária Elaine, né? Aí ela trouxe. Por isso, irmãos, cada dia que você ouve a palavra, algo novo. Por isso não pode deixar a palavra, né? Algo, está sempre aprendendo, né? E às vezes a gente lê, mas a gente esquece, né? E ontem ela falou que dos 12, só um que não tiveram Marte, que não foram mortos, mas aí João foi levado à ilha de Patmos para escrever Apocalipse, né? E ela fala, ela falou que a ilha de Patmos era inabitável, era só rocha e não tinha moleza não, era coisa ruim mesmo, inabitável, e era levado lá, e ele foi lá e escreveu o Apocalipse. E os outros foram mortos, né? Nós podemos dizer os 11, porque Judas saiu, mas entrou Paulo, né? Que teve um mártir também. E nesse mártir, esses homens, eles foram levados ao mártir pelo um seguinte fato, porque eles foram eles foram testemunha ocular de Jesus. Vocês viram como é que mudou o esquema? Para que nós aqui não duvidasse, é isso que está dizendo. Eles foram mortos e não negaram a fé para provar a veracidade da palavra. Para nós crer nessa noite, para não deixar dúvida. Por quê? Porque ninguém, irmãos, está disposto a morrer por uma mentira. Vocês entenderam? Ninguém estava disposto a morrer por uma mentira. Você acha que os 11 estavam dispostos a morrer por uma mentira? Isso prova a veracidade da palavra, do Evangelho, das coisas que nós temos hoje. Porque os 11 morreram e não negaram a sua fé, porque eles foram testemunhas oculares do Senhor Jesus. Eles viram e eles confessaram. Irmão, para que mesma coisa? Subornar alguém. Para que alguém vai não subornar se eu não posso desfrutar do suborno? Eu sou subornado quando eu
prefiro ter privilégio, ou vou ganhar para mim desfrutar, mas para mim morrer, o que adianta falar que vai dar milhões para mim se eu vou morrer? Não vai adiantar nada, não vou poder levar para o céu, não vou fazer nada, né? Então eles foram essas pessoas que todos eles tiveram um martírio, foram mortos, né? E não negar a sua fé no Senhor pela veracidade da palavra de Deus, tá bom? Todos eles, né? E João foi lançado na ilha de Patmos porque Deus tinha um propósito e ele morreu lá naturalmente, mas também com grandes sofrimentos, né? Que até jogado dentro do tacho de óleo fervendo, foi jogado e Deus o salvou, né? Mas ele não teve um martírio, né? Mas ele foi jogado dentro do tacho de óleo fervendo, né, João? E ele escreveu o livro de Apocalipse, tá bom? Para que nós pudéssemos ter uma noção do que vai ser, né, depois, né? Que é complicado. Mas ele diz assim, olha, para a gente encerrar. Porque não vos devemos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguido de fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nós ouvimos quando estavam com ele no monte. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Quer dizer, tudo, irmãos, os homens viveram essa palavra profética que eles tiveram, eles começaram a viver. Aí ele dá uma receita para nós. Ele está dizendo que ninguém é obrigado, tá? Ninguém é obrigado, mas ele diz assim, ó, fazei bem em atendê-las, como a uma candeia que brilha num lugar tenebroso. Olha só, o que ele está dizendo? Que, né? E temos por muito firme a palavra dos profetas, os quais fazeis bem em estar atento, porque é como uma luz que ilumina em lugar escuro. Então a palavra de Deus, ela vai, irmão, chegar na vida tua, vai chegar na vida das pessoas. Por isso que a gente fala, vamos pregar a palavra, porque às vezes a pessoa está com o coração irradiado com coisas ruins, mas a palavra, ela é uma luz que ela vai entrar no coração escuro. O que Pedro está dizendo? Confia na palavra, prega a palavra que vai dar certo. A palavra vai convencer. Irmão, se tem problema na tua casa, fica na palavra, porque ele diz assim, ó, fazei bem em estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro. E esse lugar escuro, o que ela vai vendo? Até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Porque o nosso coração é assim, ó, é escuro, irmãos, é trevas. Mas daqui a pouco a palavra vai transformando, e quando você vê aqueles quartos escuros que nós temos, ali a palavra vai clareando, e todos os quartos vão ficando agora claro, e aí quando esse quarto começa a ficar claro, aí entra Jesus, que é a estrela da alva, a estrela da manhã. É assim, né? Até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vossos corações. Esse versículo aqui é maravilhoso, porque ele fala, né, que a palavra é assim, ela tende, né? Ela está num lugar escuro, mas depois ela vai, né? Vai clareando. Irmãos, eu estou 30 anos, já estou 40 anos ouvindo essa palavra, e precisando mais, para que Jesus realmente, menos eu, mais Jesus, menos eu, mais Jesus, menos eu, mais Jesus. Aí a hora que eu estiver bom, Jesus me leva. Mas enquanto eu estiver ruim, eu tenho que ficar. Vocês entenderam? Que o dia que eu estiver bom, Jesus leva. Né? Então é assim, ó, nós precisamos todo dia dessa palavra.
né, em vossos corações, sabendo que primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falam da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Foi os homens que escreveram, mas movido pelo Espírito Santo. Podemos pregar, igreja, mas temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Podemos orar, mas temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Podemos, irmãos, falar, temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Nós não podemos. Tem que deixar o Espírito Santo entrar. Tem que deixar o Espírito Santo fazer na nossa vida, né? Aí Pedro fala aqui algo maravilhoso, né? Que nós não vamos entrar hoje. Mas ele fala assim, olha, vão muitos falsos profetas que vão tentar não querer nos ajudar, querer te abraçar, querer te fazer aliviar a cruz. Mas nós não precisamos de alivios da cruz, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de alívio de cruz, irmão. Nós temos que precisar de Jesus. Se Jesus quiser tirar a nossa cruz, Ele vai tirar. Se Ele quiser tirar a nossa enfermidade, Ele vai tirar. Se Ele quiser tirar o que Ele quiser fazer, Ele faça. Mas nós temos que ficar com Jesus, né? Porque disse assim, ó, eu já disse, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, e eu vos aliviarei, né? Tomai de vós o meu jugo. Irmão, a Bíblia, Pedro aqui fala que nós temos que estar sujeitos às autoridades, tanto eclesiásticas como humanas, né? Todas elas são bem-vindas pela parte de Deus, né? Todas elas são. E nós temos que entender algo nas nossas vidas, que o jugo de Jesus tem um jugo. Nós queremos viver em liberdade, nós queremos viver da nossa forma. Não, mas para servir a Jesus tem regra, tem jugo. E nós temos que só que o jugo dele não é pesado, o fardo é leve, tudo é leve para Jesus. Quem é pesado é o jugo do mundo. As coisas do mundo é pesada, mas a de Jesus é leve. Porque diz em Mateus 28, vinde a mim, 28, 11, 28, 11, 28, 29, 11, 28, olha lá, vinde a mim, ó, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, né? Então o que nós temos que fazer? Aprender em Jesus, aprender no Senhor, né? Ser humilde, né? Buscar no Senhor, e Deus vai achar descanso para as vossas almas, né? Seguir os passos, seguir aquilo que Jesus tem para nós, amém? Vamos orar nessa noite, vamos agradecer ao Senhor, vamos nos fortificar pelo aquilo que o Senhor tem para você. Não abaixa a guarda nessa noite, né? Mas levanta como um bom soldado, né? Das promessas, daquilo que Deus concedeu para você, daquilo que Deus concedeu para a sua casa, daquilo que Deus concedeu, irmãos, para a igreja. A igreja é do Senhor Jesus, a igreja é do Senhor, né? A Bíblia diz que Ele alimenta a igreja, Ele sustenta a igreja, Ele faz tudo pela igreja, irmãos. Ele vai cuidar da igreja, né? Ele falou, Ele é o cabeça da igreja, Ele sustenta a igreja, né? O pastor Romildo que gosta desse versículo aí, né, pastor Romildo? Que a Bíblia diz que sustenta, se não me engano é Efésios 5, né? E fala que Cristo é o sustento da igreja, Ele alimenta, Ele cuida dela. Então Ele está cuidando de nós nesta noite, né? Ele está cuidando de você, Ele vai cuidar da sua casa, Ele tem posto dom, Ele tem posto, né, algo novo na sua vida, Ele tem posto algo novo em nós, irmãos.
Aí diz, pastor, mas eu passo por isso, eu passo por aquilo, alegra, porque você, o Espírito Santo de Deus está sobre você, porque o dia que o Espírito Santo de Deus não estiver nessa igreja, irmão, nós não vai ter problema, porque Jesus falou assim, olha, o mundo me odeia, porque eu não estou no mundo. O dia que a igreja, irmão, estiver com o mundo não vai odiar a igreja, mas enquanto nós estivermos no Senhor, o mundo não vai aceitar a igreja, não vai aceitar, porque Jesus falou assim, olha, o mundo me odeia, porque eu prego contra o mundo, né? Quando Jesus expulsou aquele demônio lá, aquele gadareno, lá em Gadara, e que aquele demônio, ele vivia preso em sepulcros, né? Vivia nu, e diz que prendiam ele, e ele quebrava a cadeia, quebrava a algema, e aquele povo, irmãos, era um apavoro naquela cidade, por causa daquele homem que nada segurava aquele homem era o maior daquela cidade. Obrigado. Era o maior daquela cidade, era o mais endemoniado, mais forte que tinha. E todo mundo vivia amedrontado dele. Aí Jesus foi lá e libertou aquele homem. Aí daqui a pouco, sabe o que fizeram com Jesus? Vocês sabem o que fizeram com Jesus? Expulsaram ele da cidade. Porque eles tinham medo de Jesus interferir na sua vida. Expulsaram Jesus. Quando eles viram aquele homem em perfeito estado. E aquele homem lá, irmãos, ele traz um exemplo para nós, eu gosto muito. E se eu ficar aqui, eu fico a noite inteira, viu, gente? Porque aquele homem, a Bíblia fala assim, que ele quis seguir Jesus. Falou, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Sabe por que ele queria ir com Jesus? Porque ele tinha medo de voltar a ser aquele homem que ele era antes. E ele falou, Jesus, eu vou com o Senhor, eu vou com o Senhor, eu vou onde o Senhor for, eu vou. Jesus falou, não, você já está limpo, você já está liberto, fica aí como testemunho nessa cidade, porque para onde eu vou, não vai dar para você ir agora, mas fica aí tranquilo que o Espírito não vai voltar em você não. Mas a vontade dele, irmão, sabe o que eu vejo? Sabe o que é? Quando nós somos libertos, nós temos que ter esse desejo por Jesus, para não voltar o que nós éramos ontem. Senão não vai voltar, irmão, 7 vezes pior. Aquele homem desesperado, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Jesus falou, não, você não pode ir. Mas ele queria. Por que ele queria? Porque tinha medo de voltar aquele homem que ele era antes. Sem conseguir libertar. E agora ele liberta e falou, quero seguir o Senhor, eu quero seguir. Agora, irmãos, nós também fomos libertos, nós também éramos aquele endemoniado, nós era aquele homem preso nos cativos, e hoje Jesus nos libertou. Então vamos seguir Jesus nessa noite. Siga Jesus, para você não voltar o que você era antes. Aquele homem disse, não, Jesus, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo. Né? Então vamos com Jesus. Vamos com Jesus, vamos buscar o Senhor, vamos buscar a presença, né? Vamos buscar o Senhor, porque Ele tem algo novo para nós. Vamos colocar de pé, nós vamos orar, né? Agradecendo o Senhor nesta noite. Nessa, pastora Adriana, quiser ajudar aí, pastora, rapidinho na oração, né? Ora aí, ora, irmãos, pela tua casa hoje, ora pela tua vida hoje, sabe? Tem esse microfone, ora um pouco aí, pastora, né, para nós. Sabe por quê, irmãos? Jesus te deu a vitória. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. E a palavra de Deus, irmãos, ela vai conseguir fazer com que você vença todos esses lugares escuros que você encontra, né? Aqueles lugares escuros que você luta tanto, mas faça como Deus falou para Ezequiel, né? Profetiza sobre os vales de ossos secos. Profetiza sobre os lugares tenebrosos. Profetiza, irmão, sobre as trevas. Aleluia. Eu vou orar, que a pastora está com a garganta. Amém, amados? Fique em pé. Seja ousado na ação, né? Deus espera hoje, pelos finais dos tempos, uma igreja forte,
revestida do poder do Espírito Santo, gerando através da palavra de vida que vem do Espírito Santo, para ajudar as pessoas que estão aí fracas, oprimidas, judiadas pelo inimigo. Mas nós somos uma igreja edificada, eleita, construída pelo Espírito Santo, gloriosa por Deus. Por isso, neste momento, papai querido, nós oramos mediante a tua verdade, a tua palavra.